Oi, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei a hora que você vai estar assistindo essa aula. E, bom, eu sou a Mariane, estudante da Faculdade de Engenheiro Salvador Arena, curso Administração e estou no primeiro semestre. E assim como vocês, eu também utilizei do NAVE para conseguir ingressar na faculdade. E hoje eu vou trazer aqui para vocês a resolução comentada das questões de matemática do processo seletivo do primeiro semestre de 2025. Então vamos direto ao ponto. As questões na prova da VUNESP, que é a quem fornece a prova para a faculdade, elas começam na 17 e vão até a 24, são 8 questões ao todo, e dependendo do curso pode variar o peso, mas matemática, né, é matemática, é muito importante vocês estudarem e focarem muito nesse conteúdo, porque em geral em todos os cursos ela tem um peso muito forte. Bom, vamos direto às questões. Questão 17. Em uma empresa, trabalha determinado número de funcionários, dos quais 40% usam uniforme. Entre os funcionários que não usam uniforme, 20% trabalham no setor administrativo e os outros 72 funcionários trabalham em outros setores da empresa. O número de funcionários que trabalham no setor administrativo é... Bom, primeiro a gente tem que traçar uma linha onde a gente vai ter as principais informações da questão, que é a quantidade que usam uniforme, que são 40%, os que não usam uniforme. Se temos 40% que usam uniforme, os outros 60% não utilizam. Então, a gente tem 60% de pessoas que não usam uniforme. Isso é um ponto importante que a gente tem que ter em mente. Desses 60%, 20 trabalham no setor administrativo e 72 trabalham em outros setores. Ele quer que a gente fala o número de funcionários do setor administrativo. Então vamos lá, as principais informações que nós temos. A porcentagem da quantidade de pessoas do setor administrativo, da quantidade de pessoas que trabalham sem uniforme e da quantidade de pessoas que trabalham com uniforme. E vamos transformar isso em números decimais para conseguir fazer o cálculo mais fácil. A gente sabe que o símbolo de porcentagem nada mais é do que 2 zeros para representar 100. Então, a gente pega esse valor da frente e divide por 100. Então, nesse caso, 20 sobre 100, que vai ser 0,2, 60 sobre 100, que é 0,6, e 40 sobre 100, que é 0,4. Próximo passo, organizar essas informações. Isso é muito importante para que você não perca a concentração e o seu próprio raciocínio lógico, que é você determinar as informações importantes para a questão que você vai utilizar para conseguir realizar cálculos. Então, como que funciona? A gente tem o total X de funcionários, que nós não sabemos. E tem que 0,4 vezes X, que é 40%, vezes a quantidade de pessoas, vai ser o número de funcionários que utilizam o uniforme. Não utilizam, perdão. Não, utilizam uniforme. E 0,6 vezes X vai ser a quantidade que não usam uniforme. X é o número de pessoas e 0,6 é a porcentagem que não usa. Próximo passo é determinar quantas pessoas dentre os que não usam. Dentre os que não usam, a gente tem que 20% são do setor administrativo, então a gente sabe que 60%, que é os que não usam, vezes 20%, vai dar 0,12 X, que é o valor que a gente precisa descobrir. X, nesse caso, é o número que a gente vai descobrir, que é o número de funcionários, e o resultado desse 0,12 vezes X vai ser a quantidade do setor administrativo. E, pensando nos outros 72 funcionários, a gente sabe que se 20% é do setor administrativo, os outros 80% vai ser esse restante que ele nos deu. Então, a gente já vai determinar aqui 0,8x. 0,8 por quê? 80%. Vezes 0,6, que é a quantidade que não usa uniforme. E nisso nós vamos ter 0,48. Com isso, a gente pode fazer uma regra de x, que a gente vai ter, se 0,48 é igual a 72, a gente consegue determinar o número de x. E aí, nisso, nós vamos ter que 72 sobre 0,48 vai dar 150. Mas, Mariane, como é que eu resolvo isso daqui numa prova sem uma calculadora? Bom, como a gente tem um decimal e a fração, assim como todas as outras equações, são por proporção, a gente sabe que 72 sobre 0,48 vai ser o mesmo que 7.200 sobre 48. E o que a gente fez nesse caso? A gente eliminou as casas decimais desse denominador e colocou elas como casa decimal no numerador. E aí a gente sabe que 7.200 sobre 48 vai dar 150. E que se a gente resolver naquela chavezinha da fração bonitinha, a gente vai conseguir chegar no resultado. Bom, agora a gente sabe que o total de funcionários é 150. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 0,12
e multiplicar por 150. E nisso nós chegaremos na quantidade de funcionários que trabalham sem uniforme e que são do setor administrativo. Bom, então a resposta correta é letra B, 18 funcionários. Próxima questão. Agora é uma questão de função. E função é um assunto muito importante, em todos os vestibulares vocês vão encontrar, e no da faculdade não é diferente. Bom, vamos lá. Vamos já fazer aquele processo que eu expliquei anteriormente, e grifando as informações que são importantes para a nossa resolução. E grifando, na prova você não vai ter um marca-texto, mas você pode pegar a caneta que você vai estar resolvendo e dar um risquinho embaixo. Bom, considere as funções f de x igual a 3x menos b e gx igual a menos x ao quadrado mais 2x mais b, em que b é um número real. Sabendo que f de 3 é igual a 7, o valor de fb mais gb é igual a... Bom, essa questão, ela pode parecer confusa a princípio, mas ela não é confusa. O que você precisa fazer? Você tem o valor de uma função, que é, quando x for 3, que é f de 3, você vai ter o resultado 7. Então, o que você pode fazer? É substituir. Onde for x, você vai colocar 3 e vai igualar essa equação igual a 7. Então, você vai pegar essa fórmula aqui, que é 3x menos b, e no lugar de x você vai pôr 3. Então, aqui, a gente vai ter 3 vezes 3, onde aqui era o x, menos b igual a 7. E com isso, a gente vai conseguir descobrir o valor de b, que aparece tanto em fx quanto em gx. E nisso, nós vamos ter 9 menos b igual a 7, b igual a 2. Por que o b igual a 2? Porque a gente vai colocar para o outro lado, a gente vai ter 9 menos 7 igual a mais b. E com isso, vamos chegar em 2. Agora que a gente tem o valor de b, a gente vai substituir x e b nas equações. Por quê? Ele quer fb. Portanto, o valor de x vai ser o valor de b. Então, onde nós tivermos x, nós vamos colocar b. Nesse caso, vamos ter fb. Onde era o B? Aqui era onde estava o B. Vamos grifar onde estava o B, porque aí fica mais fácil. Aqui era o nosso B e a gente substituiu. Onde era x, a gente manteve x, o valor de x, que era o 2, que é f de 2, e que é f de 2, que é o valor de B, a gente coloca 2, onde era x, e 2, onde é o próprio B. E aí a gente vai ter que fb vai ser igual a f2 igual a 4. Então, a gente chegou no resultado desse FB, que é o que ele nos pediu. Agora, para fazer do GB, é a mesma coisa. Onde for o X, vai colocar o valor de B, e onde for B, vai manter o valor de B. Então, no caso, aqui era o nosso X, a gente colocou o valor de B. Aqui nós tínhamos outro X, nós colocamos o valor de B, e aqui era o próprio valor de B. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado, mantém o sinal, porque o que está elevado é o 2 e não o sinal. E aí, a gente faz a regrinha de sinal. Vai ser 2 vezes 2 positivo e menos com mais, menos. Isso nós vamos ter menos 4, mais 4, que é 2 vezes 2, mais 2. Com isso, a gente vai poder meio que eliminar, né, os dois 4, porque aqui tá somando, aqui tá subtraindo 4, aqui tá somando 4. Então, GB vai ser igual a G2, que é igual a 2. E com isso, a gente vai só substituir. A gente vai ter que... GFB mais GB vai ser igual a 4 mais 2, portanto, vai ser igual a 6. Logo, a alternativa correta é a letra C. A próxima. A próxima é uma questão que fala sobre trigonometria. É muito interessante e é muito importante. É matemática, matemática como um todo é muito importante. Vamos à questão. Considere os triângulos retângulos, já é uma informação importante. Triângulo retângulo, ABC e ACD. Com CD igual a 9, AB igual a x, AD igual a 3x, com ângulo A de DC alfa e ângulo B de AC beta, conforme a figura. Sabendo que seno de alfa é 0,6 e cosseno de alfa é 0,8, o valor da tangente beta é... Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que nomear cada traço que compõe esse triângulo. Então, vamos lá. A gente tem o cateto oposto... Aqui, cateto oposto de alfa, que é o 9. A gente tem o cateto, a hipotenusa de alfa, que é 3x. O cateto adjacente de alfa, que é o cateto oposto de beta, vai ser o mesmo valor. A hipotenusa de beta e o cateto adjacente de beta. E nós temos também o valor da tangente, do cosseno e do seno de alfa, o que já vai ser muito importante. Não sei se vocês já chegaram a estudar ou se vocês lembram daquela formulazinha de seno, cosseno, tangente, corri, carri, coca. É corri, cair com a coca. E aí vocês nunca mais vão esquecer.
que seno, corri. O que é esse corri? Cateto oposto sobre hipotenusa. E a gente tem o valor do seno de alfa. Então, a gente consegue descobrir o valor de x. Descobrindo o valor de x, a gente descobre a hipotenusa e descobrimos também, a gente tem, cadê? Descobrimos também aqui, ó, o cateto adjacente de beta, que é AB, que é o valor de x. Então, a gente já vai matar dois valores. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter 0,6, que vai ser igual a 9, que é o cateto oposto de alfa, que é o 9 aqui, sobre 3x, que é a hipotenusa, que é o valor que a gente não tem, que é x. Com isso, nós vamos ter 1,8x igual a 9. 9 sobre 1,8 vai ser 5. Portanto, aqui nós vamos ter que a hipotenusa é 15 e aqui nós vamos ter 5. Ó, já descobrimos o valor de uma das retas que compõe o triângulo de ângulo beta. Agora, o próximo passo é fazer a mesma coisa com cosseno para descobrir o cateto adjacente, já que temos a hipotenusa. Descobrindo o cateto adjacente, a gente também vai descobrir o cateto oposto de beta, que é essa linhazinha aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que o cosseno é 0,8, o cateto adjacente é o que a gente não tem, e a gente sabe que a hipotenusa é 3x, portanto 15. Então, a gente vai ter que 0,8 vezes 15 vai ser igual a 12. E a gente descobriu o valor do cateto adjacente de alfa e o cateto oposto de beta. E agora a tangente, ele quer a tangente de beta. Para a gente descobrir a tangente de beta, a gente vai precisar só do cateto oposto e do cateto adjacente, que foram os dois valores que a gente descobriu. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a tangente de beta vai ser igual a 12, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de beta vai ser 2,4, que é a alternativa A. Bom, mas, para quem não sabe diferenciar cateto oposto de cateto adjacente, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que fique fácil de lembrar. A gente sempre vai ter um ângulo dentro de um triângulo, certo? O cateto oposto é o ângulo que não é grudado diretamente à reta. Então, por exemplo, nós temos esse ângulo aqui. Aqui é um ângulo de valor x, que a gente desconhece. A hipotenusa é sempre a linha na diagonal. E o cateto adjacente vai ser a reta da onde o ângulo está vindo. Então, nesse caso, essa reta aqui é o cateto adjacente e a reta oposta a esse ângulo é o cateto oposto. Então, sempre lembra, a reta oposta ao ângulo é a reta do cateto oposto. Bom, próxima questão, questão 20. Em uma urna foram colocadas 12 bolas azuis e determinado número de bolas amarelas. Então, aqui ó, a gente já tem uma informação importante. 12 bolas azuis e X número de bolas amarelas, que nós não conhecemos. Sabendo que, ao retirar-se aleatoriamente uma bola dessa urna, a probabilidade dela ser azul é 4 sobre 9, 4 nonos. O número de bolas amarelas que há na urna é... Então, a gente sabe que a probabilidade de tirar uma bola azul é 4 nonos. A gente vai ter aqui 4 sobre 9. Para a gente ter um inteiro, a gente tem que pensar no valor que sobre 9 vai resultar em 9 sobre 9, que é o 1 inteiro, certo? Então, a gente consegue descobrir a probabilidade de ter bolas amarelas. Então, a gente vai ter 4 sobre 9 bolas azuis. Então, para dar 9 sobre 9, tem que ser 5 nonos é a probabilidade de ter bolas amarelas. E agora a gente consegue fazer uma regra de x, que a gente vai ter, se 12 bolas são 4 nonos, x é 5 nonos. Então, qual o valor que é x? E nisso a gente faz uma multiplicação em cruz. Por ter o mesmo denominador dos dois lados, a equação está equilibrada. Então, a gente pode eliminar eles, porque não vai interferir numa coisa ou em outra. E aqui nós vamos ter 12 vezes 5 vezes igual a 4 vezes x. E com isso nós vamos descobrir o valor de x, que vai ser 60 sobre 4, porque multiplica aqui e o 4 passa dividindo, e a gente vai ter 15. Então, o número de bolas amarelas é 15. Portanto, a alternativa E a correta. Próxima. Um terreno retangular ABCD com AD igual a 12, AB igual a 20, foi dividido em 3 regiões, R1, R2 e R3. De modo que a região R1 é um quadrado com 64 metros quadrados. A região R3 é um triângulo com 30 metros quadrados de área. Ao redor de R2 foi colocada uma cerca, AECFG,
com EC igual a 13 metros, conforme mostra a figura. A medida do comprimento total da região R2, que é a região em cinza, é... Vamos lá. Primeiro, a gente tem que lembrar de algumas fórmulas básicas da matemática. Por exemplo, a gente sabe que a área do quadrado, vamos colocar aqui, ó, a área do quadrado vai ser igual ao lado ao quadrado, certo? E se nós temos a área do quadrado, o inverso da potenciação é a radiciação. Portanto, a gente vai ter que 64 vai ser igual ao lado, entendeu? Que é o valor que ele nos deu. Então, com isso, a gente já vai descobrir o valor dessas retas aqui, ó. Que é um valor que vai salvar muita gente. Vamos lá, direto para a questão. Aqui, a gente sabe que se aqui embaixo é 20 metros, aqui em cima, por ser um retângulo, também vai ser 20 metros. E se aqui é 12, aqui desse lado também vai ser 12. A gente já tem o valor da hipotenusa. Aqui, a gente nem vai precisar muito dessa informação, porque vai ser eliminação. A gente vai acabar eliminando ela logo de cara. Vocês vão entender a lógica. Então, não vai precisar fazer trigonometria. É um exercício muito simples, mas que exige muito raciocínio lógico. Então, a gente já descobriu que aqui é 8 e aqui é 8. Se aqui é 12... Desse lado aqui, nós vamos ter quanto? 12 menos 8. Portanto, aqui nós vamos ter 4 metros. Se aqui embaixo, aqui em cima, a gente eliminou o 8 também, vai ser 8 menos 12. Aqui nós vamos ter... Perdão, se vai ser 8 menos 20, aqui vamos ter 12. E agora, para descobrir aqui embaixo, como nós vamos fazer? Nós temos que aqui os ângulos não, as retas 13 e 12. E com isso a gente pensa num terno pitagórico. Terno pitagórico, se temos 13 e 12, aqui obrigatoriamente é 5. E com isso a gente elimina mais uma das retas. A gente nem precisou fazer trigonometria, é só questão dos ternos pitagóricos. Então a gente tem esse terno pitagórico que é 13, hipotenusa 13, e os catetos 5 e 12. E com isso a gente chegou em um resultado. Muito mais rápido, vai economizar tempo para você conseguir resolver as outras questões. Bom, aqui nós vamos ter, então, 20 menos 5. Portanto, essa reta aqui é igual a 15. E, por fim, ele quer a área R2, que é essa área todinha aqui, né? Então, como que nós vamos fazer? Vamos somar todos esses valores que a gente acabou de descobrir. Então, nós vamos ter aqui 8, 8, 12 aqui em cima, o 13 da hipotenusa desse triângulo, o 15 aqui de baixo e o 4 aqui da lateral. E com isso nós vamos ter 60. Portanto, a alternativa correta, letra B. Próxima questão. Bom, agora a questão 17. Essa questão é uma questão de sistema. Nós vamos resolver sistema, vamos trabalhar com equação do primeiro grau e gráfico de função afim. Então, vamos lá. Primeiro, informações importantes. Um plano cartesiano, segmento AB com A 5 e 3 e B menos 1 e menos 3, intersecta o eixo das ordenadas no ponto P. A distância entre os pontos A e P é igual. Então, o que a gente tem que ter em mente primeiro é a fórmula de distância entre pontos e a fórmula de uma função afim. A fórmula de distância entre pontos é x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado dentro de uma raiz. E a fórmula de função afim, ax mais b igual a y. Com isso, a gente vai conseguir resolver essa conta, esse exercício. Vamos lá. Primeiro, vamos observar o gráfico. O gráfico, a gente vê que o ponto P, ele está em cima da linha x. Portanto, o valor de x para P vai ser 0. E a gente não tem o valor de y de P. Então, por enquanto, a gente tem P com x0 e y que a gente não sabe. E a gente tem o x e o y de A e o x e o y de B. Com isso, a gente vai resolver um sistema. Um sistema com os resultados de A, do ponto A e do ponto B. E a gente vai ter 5A mais B igual a 3, colocando os valores dentro da fórmula de função afim. E o valor do ponto B, que é menos 1A mais B igual a menos 3. Para a gente conseguir resolver e eliminar uma dessas letras para ficar mais fácil de resolver, para a gente conseguir resolver essa equação
a gente vai multiplicar a linha do ponto B por menos 1. Porque com isso, vamos fazer a regra do sinal e vamos ter menos com menos mais com menos menos, menos com menos mais. Então, nisso nós vamos ter 5A mais B igual a 3, 1A menos B igual a mais 3. Então, com isso a gente consegue tirar a letra B e trabalhar só com esses valores para poder descobrir o valor de A e depois substituir dentro da fórmula o valor de A para descobrir o valor de B. Então, com isso, nós vamos ter 5A igual a 3, 1A igual a 3 e, eliminando com as duas, somando os dois resultados, nós vamos ter 6A igual a 6, portanto, o A vai ser igual a 1. Então, a gente tem o valor de A dentro dessa fórmula. Vamos colocar aqui que o nosso A vai ser igual a 1. E agora, vamos substituir o A dentro da fórmula para poder descobrir o valor de B. A gente vai ter 5, pegando a primeira fórmula, né, do ponto A. 5 vezes 1 mais B igual a 3. B vai ser igual a 3 menos 5. Portanto, o nosso B é menos 2. Então, a gente descobriu o valor de B dentro da nossa equação. E agora, o que nós vamos fazer? A gente tem essa fórmula. Nós temos essa fórmula que é 1x menos 2 igual a y. E agora, a gente vai substituir pelo valor de x que a gente descobriu analisando o gráfico para o ponto P. E com isso, nós vamos ter 1 vezes 0 menos 2 igual a y. 1 vezes 0 vai dar 0. Y vai ser igual a menos 2 obrigatoriamente. Então, a gente tem agora esse valor de y. Então, o nosso y de P é menos 2. Tendo o valor de x e o valor de y do ponto P, a gente vai utilizar a fórmula de distância entre pontos. Então, nós temos essa fórmula aqui. Vamos utilizar agora a fórmula de distância entre pontos para poder substituir esses valores. Nós temos aqui, dentro da fórmula, o 0 de y e o 5 de a. O menos 2 de y e o menos 3 de a. Resolvendo essa equação, nós vamos ter raiz de 50. Mas, Mari, não tem raiz de 50 nos resultados. Como vamos chegar? A gente vai fatorar, porque é um número muito grande, tem como fatorar e na matemática é assim que funciona. Quanto menor, melhor. Então, como que funciona a fatoração? Você vai dividindo esse número por valores de números primos, até que chegue no menor resultado possível, até que chegue em 1, que é o menor resultado possível. Então, nós vamos dividir 50 por 2, vai dar 25. 25 por 2, 25 por 5, que vai dar 5. 5 por 5, que vai dar 1. Então, com isso, nós vamos ter 2 vezes 5 vezes 5 vai dar o resultado, vai dar 50. Então, com isso, a gente vai ter dentro da raiz 5 ao quadrado vezes 2, vai estar esse valor dentro da raiz. Com esse valor dentro da raiz, pensamos da seguinte maneira. Temos assim, 5 ao quadrado. A gente sabe que 5 ao quadrado é 25, certo? E a gente sabe também que a raiz de 25 vai ser 5. Então, a gente pode, de cara, cortar esses dois valores, certo? E colocar o 5 para fora da raiz, porque a gente já resolveu essa raiz, de certo modo. Então, nós vamos ter que o resultado vai ser 5 raiz de 2. Com isso, a alternativa agora está aqui. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Próxima questão. Então, questão 23. Em um time de futebol, um time de futebol fez 4 gols, fez 4 jogos no primeiro mês de cada um campeonato. A tabela mostra o número de gols marcados por esse time nos 3 primeiros jogos. Então, nós temos a tabela marcando a quantidade de gols marcados nos 3 primeiros jogos dos 4 jogos que eles tiveram. Sabendo que após o 4º jogo, a média aritmética do número de gols marcados nesses 4 jogos foi 2, o número de gols marcados no 4º jogo superou o número de gols do 3º jogo em. Então, a gente sabe que a média aritmética é soma de todos os termos, n mais n, dividido por nx, que é um valor que a gente não tem. Isso vai ser a média aritmética. Então, vamos fazer da seguinte maneira. A gente não tem o valor do 4º jogo, mas tem de todos os outros. Então, a gente soma, e o valor da média também, que é muito importante. O que a gente vai fazer? A gente vai somar todos os valores, dividir por 4, porque a gente sabe que foram 4 jogos, e vai ter o resultado da média aritmética. Então, neste caso, vamos ter 0 mais 2 mais 1 mais x, que é o valor do 4º jogo que a gente desconhece, dividido por 4, que é a quantidade de jogos, e o resultado. Com isso, nós vamos ter que 3 sobre 4 vai ser igual a 2.
E com isso, nós vamos passar o 4 para cá, que está dividindo, multiplicando. E vamos ter que 8 menos 3 vai ser igual a 5. Então, a gente sabe que o quarto jogo foram marcados 5 gols. E o que ele quer? Ele quer a diferença de gols marcados do quarto para o terceiro jogo, que é quanto que superou, quantos gols a mais teve. Então, a gente vai fazer 4 menos 1, que é a quantidade de gols que teve. 4 menos 1 não, 5 menos 1, que é a quantidade de gols marcados no quarto jogo. E com isso nós vamos ter 4 gols a mais. E o resultado vai ser a alternativa D. Próximo, então. Vamos para a próxima questão. A questão 24, ela vai trazer para nós uma função baseada no ciclo trigonométrico. Então, já vale lembrar o ciclo trigonométrico, né? Que é este aqui. Vamos lá. Considere a função fx 3 cosseno de 2x sobre 3 com x menor ou igual a 0, maior ou igual a 0, menor ou igual a 2π. E o valor de f, 3π sobre 2, vai ser igual a... Então, o que a gente vai precisar? A gente primeiro vai transformar esse valor num número real, sair desse número trigonométrico, né? Com π. A gente sabe que π, dentro da trigonometria, ele vale 180. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar π por 180, vai substituir o π por 180 aqui. Então, nós vamos ter 3 vezes 180 sobre 2, vai dar 3 vezes 90, que é igual a 270, que está aqui embaixo. E, bom, ele quer que a gente substitua x por esse valor. Então, a gente vai ter 3 cosseno de 2 vezes 270, que é o valor que a gente descobriu, sobre 3, que é o x, né? Esse valor aqui é 270, que é o nosso x. Então, a gente substituindo, vamos ter 3 cosseno de 2 vezes 90. 3 cosseno de 180. Agora, a gente tem que lembrar do ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, a gente vai ter um seno, um cosseno e a tangente na lateral. Ele quer que a gente descubra o cosseno de 180. A gente sabe que no meio, o ponto que intersecta essas duas retas é 0. Então, a gente vai ter, de um lado, do lado direito do ciclo, mais, e do lado esquerdo, menos. O 180, ele está localizado do lado esquerdo. Portanto, o valor do cosseno de 180 é menos 1. E com isso, nós vamos multiplicar 3 vezes menos 1, que vai ser igual a menos 3. Portanto, a resposta correta é a alternativa E. E bom, agora que a gente acabou todas as questões, vamos reforçar fazendo algumas questões do segundo semestre de 2024, do semestre do ano passado, do último semestre de 2024. Bom, na manhã de certo dia, 400 clientes frequentaram uma livraria, sendo que 18 deles compraram um único livro cada e os demais não compraram nenhum livro. Considerando os clientes que estiveram nessa livraria na tarde desse dia, 48% compraram um único livro e os demais não compraram nenhum livro. Sabendo que os clientes da manhã e da tarde são distintos e que, nesses períodos, 348 livros foram vendidos, o número de clientes que esteve na livraria na tarde desse dia foi... Bom, primeiro a gente vai precisar multiplicar pela quantidade de livros que foram comprados de manhã. A gente teve 400 clientes e 18 compraram livros. Então, a gente vai fazer 400 vezes 0,18, que é o valor decimal para 18%. E com isso, vamos ter 72 livros vendidos na manhã. Agora, a gente vai fazer a quantidade de livros comprado à tarde, a quantidade de livros totais, menos os livros da manhã. E com isso, nós vamos ter o valor dos livros comprados de tarde. O total, a gente subtrai a quantidade da manhã pelo total da tarde não, pelo total, e com isso a gente vai descobrir o total de tarde, que foi 72 livros. E, após isso, a gente vai ter a porcentagem de clientes da tarde, porque a gente vai conseguir resolver a equação da quantidade de livros, da quantidade de pessoas dividido pela porcentagem de livros que foram comprados. E com isso nós vamos ter 575, que é a quantidade de clientes do período da tarde. Questão 18, da prova. Inclusive, as provas vocês encontram no site do NAVE. Não se esqueçam de entrar lá para acompanhar, ter a prova, realizar ela por completo, não só a parte de matemática. Ana e Gabriel completaram 70 anos de casados. Então, uma informação importante. Esse casal e seus 10 filhos
sendo 7 homens e 3 mulheres, pretendem tirar uma fotografia de maneira que o casal fique posicionado junto, à sua direita fiquem os filhos homens e à sua esquerda fiquem as filhas mulheres. Nessa condição, o número de maneiras distintas nessas 12 pessoas podem se posicionar na fotografia é... Então vamos lá, à direita, os homens, à esquerda, as mulheres. E o casal junto. Então, a gente vai ter que resolver um fatorial. Fatorial nada mais é do que o famoso ponto de interrogação, de exclamação na matemática. Então, vamos lá. Permutação possível do casal vai ser 2 fatorial, que vai ser igual a 2. O fatorial, gente, lembrando, o fatorial é sempre, se eu tenho 5, o fatorial de 5 vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É sempre o número até chegar em 0, no caso, até chegar em 1, multiplicado. Agora a gente tem que fazer as permutações possíveis dos filhos. São 7 filhos, então vamos ter 7 fatorial, que vai ser igual a 5.040. E depois a gente vai ter as permutações das filhas. Como são 3 filhas, vamos fazer 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 6. E com isso a gente multiplica esses 3 valores, porque são as formas que eles podem se permutar entre si. Tipo, vamos ter o casal e o casal aqui os filhos e aqui as filhas. Eles podem se posicionar de diversas formas, portanto que eles sigam o casal, entendeu? E bom, multiplicando todos esses valores, vamos ter 60.480. Portanto, a resposta correta é a alternativa D de dado. Agora a última questão. Seja f real a função definida por fx 2x menos 15, o valor de k tal que fk mais fk menos 2 seja igual a 2f6 é. Essa é uma questão um pouco mais complexa, né? A gente bate o olho assim e fica, meu Deus, como é que se resolve isso? Mas, bom, não é uma questão difícil de resolver. A gente tem que fk mais fk menos 2 vai ser igual a 2f6. Com isso, a gente pode primeiro descobrir o valor de f6. A gente vai substituir aqui, né, dentro da fórmula, que é no caso que temos aqui, e nós vamos ter um resultado. E com isso, a gente também vai multiplicar esse outro lado por 2 para poder igualar a questão. E aí, nós vamos ter esse resultado. E com isso, a gente vai resolvendo essa equação. 2k menos 15, 2k 19, que é tudo para poder igualar. A gente tem que manter os lados com os valores iguais, porque senão a equação fica desigualada e a gente não consegue chegar num resultado. Resolvendo o outro lado, nós vamos ter menos 6, fazendo eu esqueci o nome da palavra, mas quando a gente faz a distributiva, perdão. Ao fazer a distributiva desses valores, a gente vai chegar em 4k menos 34. Com isso, vamos ter que 4k vai ser igual a 28 e 28 sobre 4 vai ser igual a 7. Portanto, a alternativa correta é a letra E, de escola. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu indico vocês procurarem o site do NAVE. Lá vai ter a resolução comentada por escrito. Aqui é uma resolução falada com uma pessoa tentando te ajudar. Se não for o suficiente, entre no NAVE, pegue as resoluções comentadas em PDF que nós disponibilizamos, estudem pelas provas, não deixem para a última hora. E bom, boa sorte para quem for prestar o vestibular e bons estudos. Espero que vocês tenham gostado.